Bem-vindos a mais um episódio do Camarão Cast aqui na FENACAN 2025 e dando sequência a essas conversas que a gente tem conseguido a grata satisfação de fazê-las aqui na FENACAN, agora com o Renato da Aquavita, que eu gostaria então que ele se apresentasse, falasse um pouquinho dessa história, dessa trajetória aí, de como é o Renato, de como ele chegou até hoje aqui nesse ramo da carcinicultura. Primeiro é um prazer estar com vocês aqui, agradeço o convite. E Renato é um biólogo, fanático por aquicultura, tá? Me especializei na parte de piscicultura em Minas Gerais. Depois me especializei no Equador e fiz um aperfeiçoamento de especialização nos Estados Unidos. Então, e hoje eu estou fazendo um mestrado em nutrição animal na Universidade da Bahia, UFRB. E estou no mercado aí há mais de 25 anos, atuando exatamente na aquicultura, na parte nutricional e na parte sanitária. Então, trabalho com a parte de patologia e também com um pouco a parte nutricional em campo, auxiliando os produtores a minimizar alguns problemas de patologias e alguns erros que comumente a gente vê no campo de manejo nutricional. Tá? Desenvolvimento de manejo nutricional, direcionamento de produto para cada fase do animal. Então a gente está trabalhando nessa linha. Então o Renato atua nessa linha hoje, dentro da Aquavita, em todo o Nordeste, auxiliando tanto os produtores, como também a equipe técnica que a gente tem no grupo. Então, o grupo hoje dispõe de vendedores representantes em cada estado e a gente dá esse suporte técnico na parte de camarão a eles. Então, quando se precisa de um problema no produtor, ou um produtor quer um desenho de um programa alimentar, a gente chega para fazer isso junto ao pessoal de campo e fornece toda a informação disponível hoje no mercado e tenta ajudar o máximo possível para facilitar ele ter desempenho e desenvolvimento do seu animal e ganhar o dinheiro, que é o mais importante para o produtor. O produtor, eu digo sempre, ele cultiva dinheiro, né, camarão? Ele não está brincando, ele está criando camarão, mas porque o final é dinheiro. Então, ele cultiva dinheiro. E dentro dessa brincadeira do dinheiro, ração é um dos pontos que a gente tem um peso bastante significativo. Sim. E a gente vai falar em qualquer tipo de criação, né? Vai falar, qualquer uma delas tem esse processo. E dentro dessa mesma linha, quais os grandes desafios que tu encontra? Primeiro, um adendo aqui, um parabéns à Aquavita, parabéns a quem faz esse trabalho, não simplesmente vender um produto, mas fazer um processo de pós-venda e, do que eu tenho entendido, dentro da linha do camarão, muito importante. Porque, por mais que seja uma área que não é, vamos dizer assim, tão antiga, ela tem muita coisa para se fazer de informação, aprendizado, e que está disponível através dessas pessoas, desses profissionais extremamente especializados, que tem algo a informar. No entanto, quem está do lado de lá precisa ter a cabeça aberta, apta também a receber essa informação para que ele dê conta de absorver isso, ver o que serve, o que não serve, mas esse tipo de trabalho de pós-venda, de assistência técnica, eu acho fantástico, né? E no camarão, extremamente importante. A gente tem uma equipe muito experiente, o grupo Guaraves, que é o grupo que a Aquavita está no guarda-chuva. A Casa Aquavita agora já tem 50 anos de mercado com frango, com produção e nutrição de frango. E a Aquavita já vem com 17 anos. A gente tem uma formuladora espetacular, que é a doutora Silvia Pastore, que tem uma vasta experiência, tanto nacional como internacional. Já tem um longo percurso na nutrição de animais aquáticos. E o grupo todo são formados de engenheiros de pesca, biólogos, que dá esse suporte técnico. Como você bem falou, não é só vender um produto. A gente vende um produto agregado a uma tecnologia. Tá? Então, e hoje o produtor não pode pensar só em comprar um produto. Ele tem que entender que produto ele está comprando para a sua realidade. E que fase o teu animal está. Se eu estou numa água muito salgada, se eu estou numa água muito doce, se eu tenho problema de matéria orgânica, se eu posso usar uma ração de menor tamanho, de maior tamanho. Na fase do animal, se eu coloco uma ração de menor tamanho, de maior tamanho, isso tudo vai impactar o fim do cultivo. Mais uma vez, na parte financeira, no bolso do produtor. Como você bem colocou, a ração ocupa o espaço aí de 50% a 70% do custo de produção. É bastante, hein? Então, não só no camarão. Qualquer espécie que você for, ela vai rodar por aí, nessa faixa de valores.
E qualquer erro na nutrição, no fornecimento de um produto, vai refletir talvez no ganho ou não do produtor. Então, mais uma vez, o produtor quer o dinheiro, ele cultiva o dinheiro. O camarão é a consequência para ele. Então, ele precisa ter essa noção que a nutrição hoje, como as outras espécies já entenderam, que a nutrição hoje no aqua, seja no camarão ou no peixe, é muito importante. A decisão de que produto comprar, que produto usar e quando usar. Então a gente tem uma gama de produtos no mercado. Na Aquavita a gente tem um portfólio bem extenso para atender essas variações de cultivo do Brasil, que o Brasil é um país muito grande. Então a gente tem salinidade de 60 e tem salinidade de praticamente 0,3. Então é um range muito grande. Absurdamente de variedades. Então a gente tenta fazer, não só vender um produto agregado a uma informação técnica que ajuda o produtor a usar melhor o nosso produto. Esse eu acho que é um ponto bastante interessante do desafio que a gente conversava aqui antes dos bastidores, de você entender qual o produto certo para você. E eu vejo que cada vez mais a gente está tendo produtos mega especializados. E aí você entender como você usar isso é extremamente importante. Você não compra uma ração para qualquer coisa, muito menos uma ração de um outro animal para você utilizar agora. Sim. Cada vez você tem uma margem mais apertada, o teu custo está cada vez mais elevado. E como é que você controla isso? Para mim é com conhecimento, entendendo como é que eu posso fazer nessa questão da aplicação de uma ração através de um apoio que está aí, está disponível. Sim, a gente sempre orienta o produtor e a gente força a equipe a ofertar esse serviço. A empresa oferta esse serviço, então o produtor tem que usar esse serviço. Claro, tá de graça, disponível. tá junto que ele está comprando, então ele tem que usar. E a própria equipe já tem um desenvolvimento técnico que pode fazer esse aporte técnico direto nas fazendas, tá? Então, assim, a gente vê que muitos produtores ainda não usam ou ainda não querem usar, mas aos poucos a gente vai vendo que vai mudando quando você implementa, por exemplo, um plano alimentar correto e o cara vê no final o resultado. Eu já tive produtores que não usavam ração inicial. E uma brincadeira que eu sempre faço, eu trabalhei com um estrangeiro e ele dizia: qualquer animal que não come morre, o resultado é morte. Ponto. Então, se eu não dou alimento ao animal, ele não. Mas assim, no aqua a gente tem um pouquinho a diferença porque a gente tem um alimento natural. Mas esse alimento natural, depende da densidade, ele não é suficiente para dar o start ou dar a nutrição ideal para o animal. E muitas vezes o produtor confunde essa nutrição inicial só com crescimento. Eu não colocava aqui esse crescimento, eu coloquei e tive o mesmo crescimento. Mas a realidade é que você está preparando o animal para outras situações, de desafios na parte de engorda. Então, lá vai ver o resultado negativo. A parte de patologia, a parte de bacteriose e vírus, a parte de vírus. Então, um animal mal nutrido ele vai ser muito mais susceptível à doença. Isso é óbvio. Doenças são perdas. Exatamente. E muitas vezes você não associa isso à nutrição. Associa ambiente, a alguma coisa, mas nunca à nutrição. E a gente sabe que uma nutrição inicial bem feita, com o produto certo, vai dar um suporte ao animal melhor. Seja uma nutrição com uma ração normal, ou seja uma nutrição com uma ração com produto especial já. Seja, vamos lá, um ácido orgânico, um probiótico, um pós-biótico, tá? Então, você pode usar desses artifícios que está disponível no mercado hoje para lançar um plano alimentar. Se você tem uma área de desafio muito grande, vamos supor, de víbrio, que é uma bactéria que ataca o camarão constantemente, você traçar já do início um plano alimentar com uma ração específica para minimizar a carga de víbrio, por exemplo, no animal, ou diminuir a questão da excreta do animal, ou a sobra do animal para não sujar tanto a água e não proliferar tanto o víbrio como xenofícios, por exemplo. Então, tudo isso é um conjunto de ferramentas que você pode trabalhar na nutrição. E o produtor tem que aprender a trabalhar com isso e usar as informações que tem no mercado aí e de pesquisas ao seu favor. E dentro dessa linha, Renato, que principais novidades a gente tem nesse ramo da ração que a gente poderia enaltecer, destacar, enfim? A gente vem já há algum tempo a questão do balanço iônico, a correção de sais na ração,
visto que a correção na água é muito cara, devido aos volumes de água que se maneja dentro do tanque, e renovações. Então, há pesquisas, inclusive fora do país, mostrando que esse trabalho feito na ração é muito mais efetivo e menos custoso, que o animal está recebendo o mineral via oral e está aproveitando melhor e desperdiçando menos. Então é um dos pontos. A questão dos ácidos orgânicos para combate de bacteriose, de vírus principalmente. Óleos essenciais. Isso também, muito interessante. Tá começando também, já teve uma elevação do uso disso aí, com alguns como óleo de cravo, enfim, outros óleos essenciais que já são usados para humanos ou para outras raças, outras espécies, no caso raças não espécies, que o camarão e a aquicultura vem adotando também. E a gente chega até na parte de nanotecnologia e biologia molecular, na parte de bacteriofagos, para combater vírus via ração, até a parte de vacinas que vem sendo pesquisada nos últimos 10 anos e vem evoluindo muito. Porque foi até uma pergunta que eu recebi de um produtor: como é que eu vacino um camarão? Eu disse: não, você não vai vacinar um camarão, não tem como o senhor vacinar um camarão. Ou eu vacino por imersão, que não é tão viável, ou eu forneço alguma coisa via ração, que funciona como uma vacina. É um desafio ainda hoje, realmente ainda não tem eficiência suficiente, mas evoluiu muito. A gente não tinha nada praticamente há 10 anos atrás, hoje a gente já tem pesquisa rodando, inclusive no Brasil, mostrando alguma eficiência in vitro, em laboratório. Sim. O grande desafio é levar isso para campo, mas já mudou. E tudo isso via nutrição, via ração. Então, e a gente vai ter outras coisas, porque tem outros produtos que vão vir agregando depois essa parte de rações especiais para ajudar os cultivos. Mas a gente já tem muita coisa no mercado hoje disponível. A Aquavita, como eu falei, tem um gap de ração bem diversificado, com balanço iônico, com ácidos orgânicos, com mais proteínas. A gente tem uma ração berçário, que é uma diferencial no mercado, que é uma ração com alta energia. Tá? Essa é uma outra coisa que você falou que eu achei muito legal, da questão que a pessoa escolhe a ração pela proteína, né? Sim. E que isso já é passado. Não, já é passado. Proteína é muito relativo o que é proteína hoje. Então, proteína você tem que trabalhar com o que o camarão absorve. Eu posso ter uma proteína de 60, mas só absorver 20, então não fiz nada. Então, hoje, no caso, falando pela Aquavita, a gente já formula em base de aminoácidos. Então, o que é que o animal precisa de aminoácidos, na realidade, não mais de proteína total. Então, a gente tem essa tecnologia já implantada e esses cuidados de fornecer uma ração com alta digestibilidade. Para o animal é importante e para o ambiente muito mais. Se ele digere praticamente tudo que ele consome, ele não vai digerir 100%, lógico. Mas quanto mais ele digerir, menos detritos na água eu vou ter, menos nitrogenados na água eu vou ter. Então, com isso, eu consigo também minimizar outros gastos na fazenda, como troca de água, como uso de probiótico, uso de calagem. Então, se eu forneço uma ração de boa qualidade, digestível, o animal vai ter todos esses benefícios e o produtor, consequentemente, também vai ter algumas economias. Então, uma coisa que também eu sempre falo, muitas vezes o professor: não, essa ração é muito cara. Eu disse: não, a ração não é cara. Se ela der o resultado que a gente está esperando, ela não é cara, é um investimento. Então eu posso escolher uma ração, a gente já fez esse teste em campo, botar uma ração muito barata versus uma ração cara. E o resultado mostrou que a ração barata foi mais cara que a cara. Então, você tem que saber o que é caro para você. Esse eu acho que é um ponto interessante, de novo, aí a parte da assistência técnica pode nos ajudar, né? Você precisa fazer conta, você precisa fazer conta. E conta certa. Porque a conta não é essa. Tanto que a ração me custa X, então eu vou usar essa aqui que é mais barata porque me custa X sobre 2. Isso. Não, cara, essa aqui custa X sobre 2, mas qual o resultado que ela me dá? Isso. E eu acho que isso, eu vejo pelo menos, só vai conseguir uma boa assistência técnica, com um bom sistema de acompanhamento que permita você olhar isso, né? Então, primeiro, acho que cabeça aberta para estar disponível para esse tipo de coisa. E o segundo ponto é, de fato, com alguém que sabe, conhece, que me ajuda a fazer essa conta, que eu consigo, então, definir de uma forma muito mais tranquila e segura. Erro todo mundo comete, desvios podem acontecer, mas você vai fazer de uma forma muito mais segura a escolha do produto A ou do produto B, e não pelo preço, né? Eu acho que a gente tem essa característica, né? Nós brasileiros temos essa característica.
E aqui, tô escutando isso da carcinicultura, mas eu venho do saneamento, é tudo igual, é a mesma coisa. A piscicultura, a suinocultura é a mesma coisa. Todo mundo, não pode falar coisa. A gente vê muito isso. Ao mesmo tempo, Renato, eu trabalho numa fazenda, que eu faço parte da responsabilidade ambiental, em que a gente tem todo um cuidado com a ração para um animal diferenciado, porque a gente produz um leite, que esse leite é feito um queijo que só tem 2 fábricas no Brasil. Enquanto você vende um queijo normal a R$60, R$70, o nosso queijo lá é 200. Bacana. Tem possibilidade para isso? Tem possibilidade para isso. É claro, é um negócio, é diferenciado e boa parte do nosso segredo está na ração. Porque eu vou balancear a ração, eu tenho uma qualidade de leite que essa qualidade de leite me permite fazer esse tipo de queijo. Então, olhar para esse tipo é trazer o que outras áreas já aprenderam e entender que eu posso ter talvez um camarão não só em quantidade, mas talvez em qualidade, né? De chegar em menor tempo de cultivo. Muita diferença isso pode causar. Então, é menos energia, menos água, menos mão de obra. Cara, menos tudo. Muito legal, cara. Como final aqui, se tu pudesse dar um conselho aí, né, a quem está nos escutando, nos assistindo, que conselho seria esse? Assim, só abrindo um parênteses aí, que eu esqueci de falar, a parte de alimentação automática também, a Guaraves inovou quando trouxe do Equador a tecnologia. Eu fui para o Equador, desde 2010 eu venho acompanhando a evolução no Equador da questão da alimentação automática, então foi em 2010, que 12, é o benchmark, né, do camarão, né? 10, 12, 14, 16, 18, 22 e 23, depois pós-pandemia, 24, pós-pandemia. Então, a gente pegou toda essa bagagem, desses praticamente 13 anos, compilou e em 2023 a gente trouxe a tecnologia para o Brasil em parceria com uma empresa equatoriana e uma empresa do sul do país que fabrica o estruturalmente o alimentador e implantou em algumas fazendas. E hoje é uma realidade e um benefício produtor gigantesco essa tecnologia. Tanto na questão de melhorar a mão de obra, como nos resultados técnicos, na questão ambiental de água. Então, assim, a Aquavita tem esse cuidado, não só de oferecer ração, mas oferecer também tecnologias. O grupo investe nos técnicos. Tive o prazer de também ir para a Ásia para ver um peixe. Passei 32 dias na Ásia estudando camarão e peixe. Tá? A empresa bancou isso aí, então isso aí é investimento em tecnologia. Isso é diferencial. Isso reverte para o produtor a informação que ele não vai conseguir, talvez, chegar, ou vai chegar um dia que talvez a informação tenha ultrapassada. Então a gente está na vanguarda sempre dentro da tecnologia. E o grupo acredita nisso, o dono da empresa acredita, o Ivanildo Coutinho acredita nisso e investe muito na gente. Muito legal. Com relação ao conselho, cara, é como a gente falou aqui, esse bate-papo, escolher ração realmente, não só pela proteína, escolher empresas sérias para fornecer, tá? Empresas que tenham uma equipe técnica e tenham pós-venda que possam lhe ajudar. Isso para mim é importantíssimo. Porque eu comprar de uma empresa que não tem um técnico, sei lá, seja um virtual da vida, der um problema, eu vou ligar para quem? Eu vou tirar uma dúvida com quem? Né? Eu vou direcionar que ração para teu projeto melhor. Eu posso discutir contigo um tipo de ração diferente ou não. Ou usar uma ração específica em alguma fase ou não. Então, assim, o cuidado do produtor, tudo começa na compra da ração. Se eu comprei errado, eu vou terminar com um problema na fazenda. Então, comprei certo, daí começa a cadeia de projeções. De manejo alimentar, de que fase eu vou usar, quanto eu vou usar, se eu vou alimentar voleio na bandeja alimentador, enfim. Então, isso aí começa tudo na escolha do produto. A escolha do produto para mim é o X da questão. Comecei por aí, e se eu escolhi errado, eu povoo um sistema de alto desempenho como intensivo e boto uma ração de baixa performance. Não funciona. Então comecei errado. E muitas vezes você vê isso acontecer e a reclamação a ração não presta, ou a pós-lava não presta. Enfim, mas o erro foi exatamente na concepção da compra. Do projeto, da compra. Então assim, o primeiro passo é comprar. Segundo é saber usar. O camarão tem as fases e seus tamanhos. Então eu não posso colocar uma ração de adulto, de engorda, para uma pós-lava. Tá? O animal não vai pegar. Não funciona. E eu não posso colocar uma ração de pós-lava para um adulto. Ele pode até pegar, mas o desperdício vai ser muito grande e o custo é muito alto. E são etapas nutricionais diferentes.
Então, essa parte de comprar bem e de saber como e quando usar cada produto, na parte de nutrição, e logicamente entender esses avanços de aditivos que está chegando, né? O que é que eu posso na minha fazenda usar, o que realmente pode me ajudar a melhorar meu cultivo, o meu problema, enfim. Seja um probiótico, como eu falei, seja um pré-biótico, um pós-biótico, enfim. Um ácido orgânico, um óleo essencial, um emulsificante, enfim, qualquer coisa que venha melhorar o desempenho do animal. Então isso aí, eu acho que é o tripé da nutrição que vem ajudar o produtor e vai dar um norte para ele trabalhar. Muito legal. Renato, mais uma vez, muito obrigado, cara, pela participação aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Até o próximo. Valeu, cara. Obrigado.